Romanos. Capítulo 1, versículos 18 a 32. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Uma perspectiva espiritual e impactante. O apóstolo Paulo inicia sua carta aos Romanos afirmando que a ira de Deus se manifesta do céu sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Isso significa que Deus é santo e justo, e ele não tolera o pecado. No entanto, Paulo também afirma que o que de Deus se pode conhecer neles nos homens se manifesta, porque Deus se manifestou. Isso significa que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele nos deu a capacidade de conhecê-lo. No entanto, devido ao pecado, a humanidade se afastou de Deus e obscureceu o seu conhecimento. Mas Deus, em seu grande amor, enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar dos nossos pecados. O apóstolo Paulo descreve a depravação moral da humanidade sem Deus. Ele fala sobre a idolatria, a imoralidade sexual, a ganância, a maldade, a inveja, o assassinato, a contenda, o engano, a malignidade, os fofoqueiros, os difamadores, os aborrecidos de Deus, os injuriadores, os soberbos, os presunçosos, os inventores de males, os desobedientes aos pais, os insensatos, os perjuros, sem afeição natural, implacáveis e sem misericórdia. Esta descrição da humanidade sem Deus é sombria, mas é realista. É um retrato do mundo em que vivemos hoje. Mas o apóstolo Paulo não nos deixa sem esperança. Ele nos diz que Deus é misericordioso e perdoa os pecados daqueles que se arrependem e creem em Jesus Cristo. E nos confronta com a nossa própria pecaminosidade e nos lembra da necessidade de salvação. O Espírito Santo nos mostra que Deus Pai está disposto a nos perdoar e nos restaurar a um novo relacionamento. Aqui estão algumas aplicações práticas desta passagem. Examine sua própria vida e confesse a Deus qualquer pecado que você esteja cometendo. Arrependam-se de seus pecados e creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Perdoe aqueles que o pecaram contra você. Viva uma vida santa e agradável a Deus. Compartilhe o Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe.